Acho que o modo como a gente vê o movimento da igreja, ele é muito pequeno. E a gente está numa batalha muito grande, tentando nos melhorar um pouco para que a gente possa realmente fazer coisas. Mas a gente não parou de fazer coisas. E o Senhor tem trazido mais coisas para a gente poder desenvolver e aplicar os dons que o Senhor tem dado para nós nos lugares corretos. A gente quer todo mundo trabalhando na fileira que o Senhor te chamou para estar. Então, tem gente que está na missão evangelística, tem gente que está na intercessão, oração profética, cura e libertação. A gente tem pessoas que estão trabalhando com o ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de jovens, de adolescente, de criança. Então, no ensino, no mestral, tem gente que ama a tecnologia, de estar fazendo esse tipo de trabalho aqui, divulgação. Então, a gente quer que todos estejam operando. Ninguém está aqui chamado para sentar em banco de uma congregação para ficar ouvindo palavras e não encontrar um lugar para servir. Então nós estamos trabalhando e desenvolvendo mais coisas, buscando Deus, e Deus tem aberto lugares que a gente ainda não acessou. Essa semana, só para dizer para vocês, eu estou indo visitar um ministério chamado Puri Life. É um ministério americano, onde o escritor e fundador, ele escreveu um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual. E o ministério veio para o Brasil agora. E ele está em Braslândia. Então nós vamos conhecer, o pastor Valdemar já foi numa reunião com esse Steve. A minha esposa também já teve o ano passado, não sei se foi ano passado. E a gente está indo em Brasilândia agora, na terça-feira, conhecer o ministério. E lá é um lugar onde eles acolhem o viciado em pornografia, nessas coisas, no vício sexual. Então, tem até essa clínica lá, a gente acha, eu estava conversando com uma pessoa, a gente achava que era só droga, né? Era bebida, era cigarro, alguma coisa. Mas tem o viciado sexual. E esse ministério foi fundado na América. O livro que o Steve escreveu, esse No Altar da Idolatria Sexual, quem leu ele e quem vai ler, é um livro extremamente trevoso, e onde as pessoas vão. Então, nós estamos indo para esses lugares para ser treinado. Eles não vão levar a gente para lá, eles querem que forme pessoas aqui para cuidar de outras pessoas. Então, a gente está indo para esse lugar. E essa semana, minha esposa entrou em contato também com uma outra instituição chamada Sozo, que é uma sala de cura. Então, a gente está indo atrás da formação e levando pessoas para formarem nisso, para poder cooperar com a vida da igreja local. Não é só local. É com a igreja em todo lugar. Onde nós formos, a gente poder operar nos nossos dons, no chamado que Deus tem para cada um. Então, a gente não está parado, eu quero dizer para vocês. E se vocês querem ir para essas fileiras, você tem um chamado, converse com a gente. Se a gente ainda não conversou com você, a gente não identificou quem você é em Deus, vamos conversar e vamos empurrar você para você viver aquilo que Deus tem para você. Não olhando para o homem ou servindo o homem, mas servindo ao Senhor. Amém? Alguém diz amém aí? Amém. Muito bem. Então, na terça-feira, eu, pastor Valdemar e o Ricardo, nós estamos indo visitar essa instituição lá em Brasilândia, conhecer o líder e ver o que ele tem. E provavelmente nós vamos trazer uma palestra com esse Paulo Gouveia. Ele já escreveu um livro também, e a gente quer trazê-lo aqui para ministrar. E quando eu fui falar para ele de uma palestra, ele falou o seguinte: eu preciso das mulheres também. Amém. Eu pensei que era só para nós homens. Ele falou, não, o negócio está desgringolando, e o negócio está contaminando todo mundo. Então, ele disse que a partir de 12 anos, ele consegue fazer uma palestra a partir de 12 anos. Então, provavelmente, nós vamos trabalhar com isso e vamos trazer isso para vocês. Tá bom? Estejam orando por nós, e se você sentiu no coração de amar homens,
nós amamos homens. Se você está aí disposta a amar mulheres e servir mulheres, você mais velha, servindo as mais novas, vamos nessa, tá bom? Ministrando cursos da UDF, todos eles, a partir de criança até lá em cima, então que vocês possam estar conosco, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero falar com vocês uma coisa que eu sempre tenho falado e não vou mudar, aquilo que Deus colocou no meu coração, é tipo o evangelista, né? O evangelista, ele sempre tem uma missão, apresentar Cristo e resgatar essas vidas, e apresentando elas a uma igreja, né? Então o evangelista, ele gosta de falar do Senhor, do nascimento até a ressurreição e da vinda, o evangelista gosta disso. O mestre, então, ele gosta de ser jogado na parede, de ser questionado. Então o aluno, o discípulo, faz uma pergunta difícil para o mestre delira. E ele vai para casa, vai debruçar em cima dos livros, dos estudos, vai orar, e ele quer trazer isso. E eu também não vou mudar a minha jornada. A minha jornada é falar de Jesus. Eu não tenho outro assunto que eu possa dirigir para a congregação, para a igreja, a não ser falar de Jesus. E hoje nós vamos falar de Jesus. Abra aí em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Não vou enrolar vocês, vou falar os versículos e nós vamos embora. A palavra por si só, ela ministra. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela é para gerar transformação. Eu tenho alguns versículos que eu insisto neles. Eu continuo insistindo para que vocês venham ouvir as epístolas paulinas que estão sendo ministradas na quarta-feira. Eu não estou satisfeito ainda com a vida da congregação quando ela não vem na quarta-feira. Ela simplesmente vem no domingo. Então, os domingueiros, me perdoem, eu preciso que você venha e compreender um pouco mais e estudar com a gente sobre as cartas paulinas. E nós estamos em Filipenses, é isso? Em Filipenses. E ele fala muito da vida... Filipenses. Filipenses. Gente, tira o tal do Colossenses aí, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Então, é Filipenses. Então, e essas cartas, ela revela uma pessoa. Ela revela Paulo. Ela revela Paulo. Como ele era obstinado em toda a jornada dele, do início ao fim, a jornada dele é experimentar aquilo que Jesus estabeleceu para que ele experimentasse. Ele não deixasse a fé, mas ele também queria multiplicar isso que ele tinha recebido de Cristo, aquela mudança que ele teve, ele queria que outras pessoas mudassem. E a minha jornada é parecida com a de Paulo. Eu continuo insistindo com a mudança efetiva do povo de Deus. Daqueles que caminham comigo, a minha busca é incessante, por isso que eu não me canso de falar de Jesus. E Paulo era daquele, eu já falei para vocês que no crachá dos homens, eu coloquei lá Gálatas 4, versículo 19, no crachá dos homens que nós estamos estudando aí, marido irresistível. Eu estou ministrando um curso para 13 homens. E eu coloquei lá, abaixo do nome dele, eu botei Gálatas 4, versículo 19. É o sentimento de Paulo. E é o meu com relação aos homens aos quais eu estou ministrando. Sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em cada um de vocês. Essa é a palavra. Então eu não posso deixar de falar quem Cristo é, quem Jesus é. Porque essa transformação ela tem que ser eficaz. Nós estamos perdendo a nossa identidade em Deus. Nós estamos perdendo a identidade de filho. Nós estamos perdendo a identidade, nós não estamos vendo que somos parte de uma família, onde Jesus é o mais velho. É o primogênito dessa família. E nós estamos nos perdendo, nós estamos ficando pelo caminho, nós estamos perdendo a identidade e, consequentemente, nós estamos perdendo o destino.
Porque quando nós falamos de Cristo, nós falamos de destino. Quando nós falamos de Deus Pai, do Pai Nosso, nós falamos de identidade. Nós temos uma identidade de filho e nós temos um destino em Jesus Cristo. E quando nós nos afastamos do Pai Nosso, e quando nós nos afastamos de Jesus, nós perdemos a nossa identidade e ficamos vagando. Nós não sabemos quem somos e nós não produzimos nada. E nós fomos instituídos para ser o contrário disso. Ou seja, essa identidade e esse destino para ser manifesto, primeiramente para Deus e depois para os nossos relacionamentos. E é nítido ver que as pessoas hoje estão intolerantes, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão iradas, elas estão indignadas, elas estão magoadas, elas estão frustradas, ninguém pode falar nada com ninguém. Isso é vida da igreja, eu não estou falando de ninguém lá de fora. Eu estou falando da nossa condução. E eu vou insistir com vocês para a cultura de ler. Nós montamos uma biblioteca aqui, ela já saiu da parede, porque ninguém viu utilidade em ler. Eu estabeleci uma biblioteca aqui e a biblioteca pulverizou. Os livros foram jogados num monte, está encostado por aí, mas eu vou reativar. Mas eu quero passar livros para que vocês possam meditar. Livros pequenos, tipo de 1h30 você lê. A Kiara e o Lair leu um livro chamado O Cavaleiro Preso em Sua Armadura. E eles ficaram indignados com o final do livro. Mas, na introdução, ele é extremamente chocante. E eles ficaram com uma questão. Amém? Bacana, percebe? Mas eles têm que se ver nisso. É um livro de ler em 1h30. Mas ele é extremamente instrutivo. Outro livro, que eu já passei para alguns, nem todos leram, eu falo desse trem, são 5 livros. E eu falei de mais um livreto de 1h30 você lê, Ego Transformado. E depois eu passei outro livreto de 1h30, A Bênção da Traição. Uau, coisa chique demais da conta. Eu estou aqui de pé na frente de vocês por causa dessas vitaminas. Por causa desses elementos vitais na vida espiritual para a gente poder desenvolver o chamado de Deus. Nós precisamos avançar. E apóstolo Paulo, quando ele recebeu a imposição de mão de Ananias, que chegou lá, na casa dele, olha, você vai numa casa, numa rua direita, não sei o que, e você impõe a mão sobre um camarada e diz para ele, o Senhor manda te dizer, que a partir de hoje você vai experimentar na pele o que é defender o nome do Senhor. Quem está pronto para isso? Quantos de nós estamos frustrados com a igreja? Quantos de nós estamos frustrados com aquilo que nós ouvimos dentro da igreja? E nós, ninguém me ama, ninguém e desiste da vida da igreja, desiste do chamado, sai por causa de quê? Porque talvez ele passou nessa leitura e não viu que o negócio era mais estreito. Talvez na conversão dele alguém não falou para ele que o negócio era mais estreito, era mais difícil e que a gente experimentaria na vida da igreja perseguição. Nós experimentaríamos na vida da igreja a rejeição. Nós experimentaríamos na vida da igreja o julgamento. Mas nós precisamos continuar. Jesus continuou. Jesus continua sendo rejeitado até hoje, mas ele não desistiu e ele não abortou a agenda do casamento. Ou vocês já leram isso? Que Jesus já abortou o dia da vinda. Ou já está escrito em algum lugar que Jesus já deixou estampado que não vai vir mais, que a noiva se vire para lá, deixa de ser noiva. Não, ele disse, ele é fiel, assim como a profecia, o espírito da profecia foi cumprido. Lá em Gênesis aconteceu, Jesus nasceu. Apesar de toda a batalha do inferno, Jesus nasceu.
Apesar de toda a perseguição, só do noticiário de que Jesus viria, a perseguição se levantou, mas ele veio, ele nasceu. E agora ele disse que vai voltar. Não tem como rasgar essa agenda de Jesus. Ele determinou e ele é fiel e ele vai vir. Agora, o que ele vai encontrar? O que nós vamos apresentar para o Senhor? Eu sempre ouço dizer que no dia que nós estivermos diante do trono, e todos nós diante do trono ali, e o Senhor, Ele não vai perguntar, no dia do julgamento final, que é Ele que julga a igreja, não são os nossos relacionamentos que julga a igreja. E eu, sendo igreja do Senhor, não sou resultado de um julgamento ou de alguma coisa que foi falada contra mim. Eu vou prosseguir para o alvo, na soberana vocação estabelecida por Cristo Jesus, e eu vou. Combati o bom combate, guardei a fé e estou aqui. O Senhor está esperando isso, e Ele já declarou isso, e eu preciso tornar isso vida dentro de mim. Então, para que eu não pare, eu preciso desses tônicos espirituais para poder continuar. Isso é resultado de leitura. Então, no dia do julgamento, você não vai abrir a boca. O Senhor vai olhar o que está atrás de você. Ele vai estar sentado no trono e Ele vai chamar você pelo nome e Ele vai olhar para trás e ver o que você trouxe. Qual foi o resultado da sua jornada? E aí aquela coisa fatídica, horrorosa, que está escrita. Ou é direita, ou é esquerda. Agora não tem como. Se eu lá atrás não tomei a decisão pela vida e pela bênção, agora o dia fatídico vai chegar. Afasta-te de mim, não te conheço. Então, simplesmente, nós precisamos correr. Ou a palavra ela se torna efetiva dentro de nós e eu respondo a ela da noite para o dia, de hoje para amanhã, ou nós não sabemos quando o Senhor vai vir. E eu não posso estar despreparado, eu preciso estar na condição daquilo que Ele tem expectativa com relação a mim e a você, quanto à sua igreja. Então esses livros que eu tenho passado, nós precisamos retomar. Não tem que ver vídeo de 5 minutos, que já é cansativo. Não, nós temos que voltar para a cultura de ler. E eu quero passar isso para vocês. E tem outro livro que se chama Viver de Morrer. Tem outro livro que se chama Perfil de 3 Reis. Cara, nós não estamos lendo. E ninguém me procura para dizer, irmão Ronaldo, cadê esses livros? Misericórdia, me passa esse trem que eu quero ler. Eu quero engolir esses 5 livros que você tem aí para me dizer. Gente, é um gato pingado, é uma goteira ali, é uma chuvinha ali. Você leu? Não. E aí, de repentemente, eu vejo um crente, que se diz crente, se arrastando. O que houve? O irmão, ele não me ama, eu estou sentindo rejeição. Não. Infantilidade, é uma igreja infantil, é uma igreja que não amadureceu, ou seja, não está preparada para as bodas, não é madura. Então, hoje eu estou aqui com vocês estão pensando que a jornada de 7 anos foi linda e gloriosa, cheia de oba-oba, só felicidade, nós experimentamos só tapinha nas costas, nós te amamos, você é lindo, precioso demais da conta, ama a tua esposa, tua casa é linda demais da conta. Não. O que nós já recebemos na jornada já era para ter ficado para trás, nós já poderíamos ter parado. Isso aqui não estava funcionando. Mas por amor ao Senhor e por internalizar as verdades de Deus, nós estamos aqui de pé, alegres, apesar de... Alguém diz amém ou não? Então hoje tem que ser dia de cura. E eu anseio por vocês mandarem o WhatsApp para mim e falar o seguinte, irmão Ronaldo, manda para mim que eu vou imprimir ou que eu vou ler. Eu quero ler tudo isso nessa semana. Eu vou ler 1 por dia. 1 por dia. É 1h30. São 5 livros. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você leu tudo, cara. Você vai chegar aqui domingo, eu não vou nem pregar.
Eu quero saber o que aconteceu contigo, os livros de todos eles, o que você recebeu que jamais o capeta vai tentar tirar você do caminho e vai ser bem sucedido. Gente, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, vamos ler. Amém? Então eu vou falar com vocês alguma coisa aqui bem rapidamente. Romanos 8, 29. Depois a gente pode continuar isso depois tomando um café, com leite e pão com manteiga, tá bom? Romanos 8, 29, está escrito assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Complicou. Você já teve relacionamentos frustrados. Você já teve amigos em quem você confiou e foi frustrado. Você já teve problema com a sua esposa e você já teve problema com o seu marido. Por causa de quê? A pergunta é, por causa de quê? Olhando para esse versículo. Bem, eu vou ajudar você a responder. Foi porque eu não me deparei com Jesus nele. É porque eu não encontrei Jesus nela. Não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. A coisa só vai dar certo quando esse corpinho der espaço para que Jesus seja efetivamente estabelecido dentro de mim e de você. Então, eu e você já estávamos no coração de Deus na eternidade. Lá, na fundação do mundo, eu e você já estávamos lá. Você acredita nisso ou não? Sério? Então nós nos relacionamos em outro lugar? Nós já estivemos juntos em outro lugar? Você acredita nisso ou não? Se você não acredita, eu quero dizer que é verdade. Se eu estou dizendo para você que nós já estávamos no coração de Deus, na eternidade, nós estávamos lá em espírito. Assim como o Filho também o estava. Então nós, antes de chegar nesse corpinho lindo que nós temos, aquele que você olha para o espelho e fala o seguinte: uau, que perfeição de Deus. Ou não? Não é isso que acontece com você? De olhar no espelho e falar: uau, Deus é perfeito, Ele caprichou demais na conta, eu sou lindo demais na conta. Então, antes de você ter esse corpinho lindo, nós estávamos no coração de Deus. Então, eu cheguei em 1961, você chegou que ano? Nós saímos de lá, então nós éramos família lá. E agora o Senhor, certo? E Ele está agora dando-nos um corpinho que anjo não tem, gente. Olha que coisa mais preciosa do mundo. Anjo não tem corpo, né? Nós fomos dados o poder de habitar num corpo bonito desse. Os anjos não têm essa possibilidade, nem o cão. Nem o cão tem um corpo desse. Ele inveja e ele é doido para destruir essa coisa. Por isso que ele quer fazer morada no lugar de Jesus. Então, quando ele vem e faz morada, quando ele habita no lugar que era para ser de Cristo Jesus, por nossa falha, por nossa preguiça, o nosso descaso em mergulhar em Cristo, vem Satanás com toda a legião e habita nesse corpinho para quê? Para destruir, porque ele não o tem. E aí nós vamos para tudo aquilo que é horrendo e esse corpo é submetido. Então é quando esse corpo ele não habita Cristo Jesus. Então vamos atentar para esse negócio. Se está dizendo que nós somos conhecidos na eternidade para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus, então nós vamos buscar esse trem correndo. Se eu não o tenho agora, se eu estou ligado no primeiro Adão, homem natural, eu preciso me conectar em Cristo Jesus para que eu seja digno de ser chamado de cristão. Chamar pelo mesmo nome do filho mais velho, cristão. Cristão
É a identidade daqueles que refletem a... Alô? Cristão é aquele que reflete a... E quantos de nós podemos bater no peito de dizer que eu sou cristão? Eu quero dizer que nós estamos usando o nome dele em vão. E isso faz parte do qual mandamento? Alguém lembra? Não usar o nome. Quem é bom de mandamento aí? Ele é o qual mandamento? Não usar o nome de Deus em vão. É o quarto? É o quarto mandamento. Quarto mandamento. Então nós estamos usurpando o nome. Eu estou usando o nome que não sou digno de ser chamado. Não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou, cuidado. É por isso que algumas vezes eu digo que discípulo é menos pesado do que ser chamado de cristão. Discípulo é aquele que está aprendendo. Onde nós temos um mestre, nós estamos copiando agora um mestre, que nós vamos ser parecido com ele. O que ele faz, eu faço. Então eu olho para Cristo Jesus como discípulo, para reproduzir aquilo que ele está fazendo. E aí nós vemos lá a experiência dos discípulos, o qual ele chegou e soprou sobre os discípulos para irem fazer o quê? Dar continuidade ao ministério dele, representando ele, e onde eles estivessem, eles seriam vistos como Cristo. Eles iriam viver aquilo que Cristo transmitiu para eles, e eles já não veriam mais ele como homens naturais, mas como homens espirituais, e vivendo o ministério chamado, enviado por Cristo Jesus. Então nós estamos com um problema de identidade. Se está dizendo aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que está acontecendo? Que a gente não está conseguindo internalizar isso. Vamos lá, nós somos simples demais da conta. Então, quando eu vou te abraçar, quando você recebe um abraço meu, você está recebendo um abraço de quem? Aí eu digo para você, eu vou lá para a história de Paulo e digo, não sou eu mais quem vive, estou crucificado. Cristo vive em mim. Você está recebendo um abraço de quem? Esse é o lugar seguro. Nós precisamos, imediatamente, ser um lugar seguro, onde quando eu olho para você, e aí de novo eu recapitulo o versículo que eu estou dizendo, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Aí quando eu olho para você, quem está olhando para você? E ele olha onde? Onde? Esse Cristo que habita aqui olha. Ele olha nos olhos. Uau! É mesmo? Jesus, ele olha nos olhos, é? É. Jesus não olha para outro lugar. E nós ainda estamos dentro de uma igreja evangélica dizendo que eu sou representante de Cristo, eu sou imagem e semelhança de Cristo, eu sou de uma família onde Jesus Cristo é o primogênito, e eu sou cristão. E você olha para onde? O que você está vendo? E você se diz usurpando o nome de Cristo, se chamando pelo nome dele e envergonhando ele. Vocês estão conseguindo entender aí ou não? Sério? Fala a verdade, eu não estou embolando no meio de campo, não? Está claro? É? Então eu vou mandar. E aí, eu preciso olhar para Cristo. Como é que Cristo resistiu sendo homem? E eu estou aqui nessa dificuldade doida. Bem, você está nessa dificuldade doida porque o relacionamento que nós temos com o nosso Pai é diferente do que Jesus tem com o nosso Pai. A diferença, ela está no nosso relacionamento com o nosso Pai. Porque Jesus, ele foi intenso no relacionamento com o nosso Pai.
Então, nessa fragilidade, nessa dificuldade do meu relacionamento, eu vou parecer menos. Eu vou parecer menos com Cristo. Então, é resultado de quem? É resultado de mim mesmo. Então, a minha velocidade com a qual eu me relaciono com o Pai, então por isso nós falamos de oração. Oração é o quê? Não, oração é um dom. Não, oração é relacionamento. E nós não temos aqui a capacidade de ir para Deus e nos relacionar com Ele e transmitir para você relacionamento. Não, isso é muito pessoal. Então, eu quero insistir com vocês. Nós, para parecermos mais com Cristo Jesus, nós precisamos estar mais investindo o nosso tempo, a nossa dedicação a isso. O modo de como parecer com Cristo vai depender da nossa disciplina de buscar a Ele e conversar com Ele. Nós temos que ser intencionais. Você está lendo Gênesis, você está lendo o livro de Gênesis, você está buscando o que no livro de Gênesis? Você está lendo o livro de Números, você está buscando o que no livro de Números? Você quer encontrar o quê? Quando você se relaciona comigo, você está a fim de buscar o quê? O que você quer? Quando eu estou conversando com você, na dimensão de eu buscar você para conversar, você acha que eu vou buscar você por causa de quê? Por causa de Cristo que está em você. O que eu quero é Cristo. E se você vier relacionar comigo, você não venha se relacionar comigo pelo que eu tenho de bens, mas você venha se relacionar comigo com aquilo que tem dentro de mim. Explore o que tem dentro de mim. O manso e humilde. O que as esposas estão querendo os maridos? Encontrar quem? Eu estou por aqui com essa porcaria de marido que eu tenho até hoje. Eu estou por aqui com essa jararaca que eu tenho na minha casa. Você cansou. E o que você quer hoje? A partir de hoje você quer ver quem nesse lugar? Habitando nesse corpinho da jararaca e desse bruto. Você quer encontrar quem? Eu quero encontrar Cristo, eu quero conversar com aquele que eu amo, que eu busco demais da conta, eu quero encontrar Ele em você. E se você não gasta tempo com isso, você está impossibilitado de se relacionar, porque as pessoas querem encontrar Cristo no livro de Números, querem encontrar Cristo no livro de Gênesis, quer encontrar Cristo em Levítico, em Deuteronômio, quer encontrar em Ruth, quer encontrar em Esté, quer encontrar na vida desse povo tudinho. Você precisa encontrar Cristo. Só isso. Só isso. Então, se você não leu o Gênesis na dimensão de ver Jesus lá, e como ele se moveu em Gênesis, volta para lá. Se você não viu ele se mover no livro de Números, Jesus se movendo em Números, vá lá e veja como Jesus se moveu em Números, no livro de Números. E aí você vai ver algo acontecendo dentro de você, fala assim, gente, que negócio é esse? Nossa! O que vocês acham que aqueles discípulos estavam ouvindo a caminho de Emaús? Jesus estava recitando o que para eles? Você acha que Jesus estava recitando o Novo Testamento? Não, ainda não. Então Jesus estava recitando lá atrás, e o coração deles, sentindo como que o coração queimasse, enquanto Jesus estava falando da palavra, das Escrituras, lá de trás. E o coração deles queimava. Cara, nós temos que amar o Senhor, nós temos que amar ler esse livro. A coisa precisa acontecer dentro de nós. E aí, vamos voltar para Jesus homem, como ele bravamente resistiu aos dias que nós achamos que não dou conta. Eu não dou conta, não estou dando conta mais, eu estou impaciente, eu não quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero falar, nossa! E aí nós estamos observando um aumento de tal de síndrome.
é síndrome disso, é síndrome daquilo, é síndrome daquilo outro, e nós estamos entendendo como síndrome, eu estou doente, eu estou enfermo, porque você acha como que estaria Jesus vivendo nos dias de hoje? Ele estaria nem aí para o que estava acontecendo. Ele estava indo e estava acontecendo as coisas conforme Ele estabeleceu. O reino vai expandir e Jesus não teria mudado o que ele estava falando lá na igreja primitiva. Ele continuava dizendo: a expansão do reino, eis que é chegado o reino de Deus. Ele estaria falando a mesma coisa. E nada ia mudar o curso da vida dele. E nós estamos... Agora não, eu estou enfermo, eu estou curtindo aqui, eu vou me afastar um pouquinho, eu vou curtir o meu cafofo, vou curtir o meu secreto. O secreto é depressão. Eu vou curtir minha depressão, vou curtir ela um pouquinho, a vida da igreja está meio estranha, e lá vai ele, morrendo, definhando, perdendo a feição, ficando feio. Porque eu vou dizer um negócio, se afastar de Deus fica feio, ou não? Se afastar de Deus, nós perdemos a beleza. Nós somos assim afeiçoados, bonitos desse jeito, porque nós nos relacionamos com o lindo. É por isso que nós cantamos, lindo, lindo, lindo és. Eu estou me olhando no espelho, né? Você quer ver Deus? Olha para o espelho. Você vê lindo, então canta, lindo, 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 lindo és, porque eu sou, uau, eu saí dele, o perfeito me criou. Vamos lá, depois a gente pode conversar isso depois no café com leite e pão com manteiga. Tornou-se homem, João, capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quantos já ouviram esse texto? Nós todinho, mas nós não conseguimos ver Jesus como homem, que passou por dificuldades, rejeição, foi esmigalhado, e até hoje tem gente que não gosta dele, e você está com dificuldade de alguém que não gosta de você, deixa de ser bebê, isso nós vamos encontrar em qualquer lugar. Não, nessa igreja aqui eu sofro muito rejeição, vai para outra, não tem problema. Você acha que a igreja é uma só, bobão, né? Então você vai para a igreja lá não sei aonde, você vem para a mesma igreja, você não está mudando de igreja. Você vai encontrar as mesmas dificuldades. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar umas vitaminas para poder resistir. Então Jesus, ele veio como homem. E aí, em Filipenses, capítulo 2, que nós já lemos, né? Nós estamos estudando, que Paulo está insistindo para que a gente aprenda a viver e ser igreja, e aí ele diz, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. De quê? Servo. Essa palavra não desce. Servo, eu tenho que servir o irmão, eu tenho que suportar o irmão, ele está em dias frágeis, e eu tenho que suportar o irmão, eu tenho que pegar no colo e trazê-lo para perto de... Isso é eu suportar, tá, gente? Eu não te suporto, não é nesse sentido, não. Então, suportar é você demandar todas as suas forças, que está dito lá em Mateus 25, né? Que você fazendo a esses, servindo a esse, você estará servindo a mim. Uau, tem coisa mais digna? Então agora eu vou servir. Então Jesus veio na forma de servo, e eu tenho que ser como servo. Quantos de vocês já teve experiência de lavar os pés de outra pessoa? Muito bem. Se você não teve essa experiência, faça-o. Pegue a tua esposa, ou pegue teus filhos, pegue o teu marido, sente ele e lave os pés dele. Faça como Jesus fez. Jesus disse, faze,
conforme estou fazendo com vocês, a outros. Sirvam. Nós somos ruins de servir, né, gente? Nós é ruim de servir e nós chamamos você o quê? Eu sou cristão, ofensor do 4º mandamento. Olha só o que muitas vezes nós podemos estar fazendo. Eu sou cristão, mas eu não consigo servir. E Jesus veio em forma de servo. Amém? Glória a Deus por isso ou não? Tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Obediente, obediente. Ele ouvia aí, sim, senhor. Ele ouvia aí, sim, senhor. Obediência. Mas depois, essa é outra linha. Então, eu estou apresentando para vocês a imagem de Jesus. Aquele que ele predestinou a ser a imagem de Cristo é eu e você. Então agora nós estamos vendo que nós saímos do mesmo lugar, ele se tornou homem e ele respondeu positivamente. Então eu vim do mesmo lugar e eu tenho que responder positivamente e me ver sendo encontrado na condição de ser digno de ser chamado pelo seu nome. Uau! Algumas vezes eu não conseguia, eu sempre gosto de brincar com a minha esposa. A minha esposa, ela, antes de eu me casar, ela conseguia ver o meu pai em mim. A minha esposa, ela conversava comigo e ela via o meu pai em mim. Mas quem era o seu pai? Quem era o Zé Bigode? E quando ela falava, se parece com o Zé Bigode, gente... Era um negócio de doido. Xingava igual um doido. Era nervoso que era um negócio de doido. E a minha esposa conseguia ver Zé Bigode. Com quem você está se parecendo agora? Esse é o teu nome. Esse é o teu nome. E aí, claro que Zé Bigode foi liberado, né? Reproduzindo uma herança, né, amor? Então, eu acho que a minha esposa não vê Zé Bigode mais em mim. Né? Então, eu estou numa empreitada de oferecer a ela esse Cristo. Estou na empreitada insistente dela ver Cristo em mim. Né? Ser encontrado no nome de Zé Bigode é complicado, né? Ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. Uau! Jesus vivendo em carne e osso, ele teve uma vida irrepreensível e perfeita. Nós precisamos de correção o tempo todo. Nós determinamos que eu vou por aqui e precisa ter um negócio, uma chamada e diz, corrige, não vá por aqui, que você vai dar com os burros na água e vem alguém e diz para você, toma esse lugar aqui, ele anda por aqui um dia, 2 dias, daqui a pouco ele de novo. A gente não é constante. Jesus foi constante. Aqui está dizendo que ele odeia o ânimo dobre, aquele negócio que anda oscilando. As emoções oscilando. Então não dá. Então nós precisamos amadurecer rápido. Então a coisa tem que acontecer de glória em exalando Cristo. Exalando o bom perfume de Cristo onde nós estivermos. Um ajudando o outro. Então em 1 Pedro diz, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Mas gente, como que esse camarada conseguiu? Vivendo nesse tecido doido. Ele conseguiu. Por causa de quê? Por causa do relacionamento, a intensidade do relacionamento dele com o nosso Pai. Então, eu posso chegar nesse lugar? Sim. Amém e glória a Deus. Você consegue entender isso ou não? Você acha que é possível ou não? Claro que se está dizendo que ele determinou, ele predestinou para que eu fosse parecido com Cristo Jesus, então é algo que é possível. Então vamos continuar. E aqui em Atos 10, 38, ele diz que ele também fez alguma coisa grandiosa. Ele fez uma coisa doida, ele operava, Jesus fazia, Jesus determinava e a coisa acontecia. Por que nós estamos dependendo de
terapias? Por que nós estamos dependendo de vários profissionais que estão surgindo aos milhares para tentar corrigir nós, que não nos vemos à imagem de Cristo Jesus? Então nós temos que corrigir tantas coisas dentro de nós, da nossa cabeça, das nossas emoções e por fora. Então os profissionais estão tentando dar uma arrumadinha para parecer melhor. Mas com quem? Esse que é o grande problema. Então, o que acontece? Esse Jesus homem, ele veio, ele não pecou, e agora ele começa a operar maravilhas, e ele começa a fazer coisas. Ele não se prende ao tempo presente e ele avança. Muitos de nós estamos parados ao tempo presente. Então, quantos de nós paramos para fazer tratamento porque nós estamos ansiosos, porque nós estamos depressivos, porque nós estamos irados? Então, nós passamos quanto tempo fazendo terapia para depois a gente começar a jornada? Para depois a gente ver se retoma. Está complicado. Então, o que eu quero assim, deixar para cada um de vocês, nós precisamos ser mais bíblicos, nós precisamos ser mais constantes com relacionamento ao nosso, vamos lá, resolve, nosso Pai. Jesus disse, Pai, quando for orar, fala o seguinte, Pai nosso. Então, quando você tem algum problema, nós vamos relacionar com quem? Com o meu Pai, porque Jesus disse que o Pai que era dele é meu também, ele está dividindo a paternidade comigo, então eu preciso estreitar meu relacionamento com quem? Ih, rapaz, ainda está difícil. Não é com Deus, é com o meu Pai, que é Deus. Uau, melhorou, hein? Pai nosso, que estás nos céus. Olha como é que falou, é tão simples, evangelho. E aí, vamos lá. Atos 10, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque Papai do céu era com ele. Então ele não parou, ele foi avançando e foi acontecendo. O mar foi se abrindo, as coisas foram acontecendo, vidas foram salvas, e é isso que eu estou tentando passar para vocês, não é apenas parecer com Jesus para minha esposa e para o meu marido. Nós temos que parecer com Cristo em todas as áreas e marchar, e a igreja fazer diferente, ela realmente ser digna de ser encontrada com a identidade de Jesus, carregando o nome de Jesus. Eu sou cristão. Isso é carregar o nome. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Não, eu vou ler primeiro Êxodo capítulo 20, versículo 7, que está aqui na minha Bíblia. Diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda aí, tá bom? O coral está bonitinho aí. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Então, vamos dar um tempinho. Dá um tempinho. Você é o que mesmo? Não, eu sou discípulo. Eu estou num processo de aprendizado. Não joga assim eu sou cristão. Calma. Entendeu, Paulo? Eu sou discípulo, estou aprendendo agora. Daqui a pouco eu posso dizer que igual Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, vai devagar com o processo aí, tá bom? Então, agora vamos para Isaías, capítulo 43, versículo 7. Fala o que é Isaías 43, versículo 7? Ele diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os
fiz. Todos os que são chamados pelo meu nome. Amém? Jesus, eu sou cristão, eu sou Jesus, eu sou discípulo de Cristo Jesus. Olhe para mim e veja a glória de Deus. Ou veja para mim e veja o milagre de Deus. Eu sou o carregador da glória de Deus. Não mais eu, mas Cristo. Nós não temos lá um negócio que eu diminua e que Ele... As coisas têm que ser efetivas. A palavra de Deus tem que ser efetiva, ela tem que acontecer. O que eu canto, que Ele cresça, que eu diminua. Aconteceu o quê? Gostou da minha voz aí, meu falsete, meu negócio aqui? Vocês gostam, vocês estão rindo lá no final, né? Mas vocês cantam desse jeito aqui. Que Ele cresça, que eu diminua. E continua dando o mesmo trabalho. Continua, gente. Eu estou com um problema. Mas vem cá, você não cantou que Ele cresça e você diminua? Se eu tenho que falar uma coisa para você, se eu tenho que te chamar de feio, qual vai ter que ser a sua reação? Se eu estou chamando de burro, se eu estou chamando você do idiota, de um energúmeno, vai atingir quem primeiro? Vai atingir você? Vai atingir quem? Jesus que mora em mim. A ofensa que eu estou jogando vai ofender a quem eu digo sempre que eu amo. Estou ofendendo o Cristo que habita em você. Porque você está morto, você não sente. Então, se eu falar tudo isso, escumar o canto da boca de tanto falar contra você, e se você tem convicção do seu relacionamento com Deus, Pai Nosso, e você tem convicção de que você não vive mais, mas vive Cristo, então tudo que eu falar para você, os meus julgamentos, as minhas palavras torpes, a minha brabeza, a minha violência vai atingir quem? Aquele que eu digo que eu sou cristão, eu digo que eu amo, estou ofendendo a Cristo. Você vai sentir menos. Então, quanto menos você e mais Cristo, é assim que anda a igreja. Entendeu ou não? Sério? Está entendendo, Paulo? Atos 2:22 diz: Israelitas, FBCC, escutai essas palavras. O Valdemar vai dizer isso para você. No dia que vocês for ler o livro de Atos, ele vai falar o seguinte: FBCC, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais. Um cara de carne e osso, igual euzinho, fazendo esse trem aqui, e acontecendo, e a igreja expandindo, e ele fazendo como homem. E hoje eu estou me encontrando num lugar enfadado, eu não dou conta, eu quero parar, eu estou ferido. Não pode, eu vou avançar. Então, aí ele está dizendo do que ele fez. E aí, feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Ei, não depende de você. Pega essa mão sua e diga: eu represento Cristo, eu carrego Cristo, eu carrego a glória dele, e deixa eu botar a mão aqui, deixa eu orar, deixa eu dizer para essa legião sair, deixa eu dizer que a cura vai ser feita, vai ser estabelecida, não é por você, é pelo que você carrega. E Jesus, homem, ele não fez por si, mas ele fez porque aquele que o fez estava com ele. Vamos nos mover, vamos fazer uma igreja diferente. Não. E aí a gente acha que está a mesmice, a mesma coisa, mesmo curso,
Mas, Ronaldo, não dá para mudar esse negócio de curso? Não dá para a gente trazer um novo modelo para a gente... Porque a igreja está ficando meio estranha. O que você acha, irmão Ronaldo? Vou mandar você virar crente. Vou mandar você relacionar com Deus. E aí, Mateus 11 diz... Eu sempre digo aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde E eu ainda consigo me relacionar com você, ainda sou ferido por você? Eu consigo me relacionar com você e ainda você solta uma abobrinha para mim? Cara, que Jesus é esse que está habitando aí? Vira e mexe e solta uma piadinha para mim, você me fere. Me mata na unha. Rapaz, está habitando quem aí? Manso e humilde. O manso e humilde é para o homem e para a mulher. A habitação, ele quer habitar nesse corpinho macho e nesse corpinho fêmea. Nós estamos hoje com mulheres siri na lata, mulheres que estão com controle na mão de toda a casa, governando daqui, não sai daqui, ninguém me tira. Esse controle, quem controla sou eu. Não quer deixar o marido governar, porque pelas históricos ou pela fraqueza do homem, ela pegou o controle e está com ele, e agora não vou entregar para esse elemento. Então o que você precisa para retomar o controle? Manso e humilde. Manifeste Cristo, mostre para ela, mostre para os seus filhos a identidade. Eu represento Cristo. E deixa ela ver. Ela não vai ter dificuldade de pegar o controle e entregar para você. Então, a habitação, ela serve para homem e para mulher. Nós estamos com umas mulheres brutas. Umas mulheres que abala. Umas mulheres que quando fala, nós como marido, macho, nós nos fechamos, nos recolhemos e vamos para o canto. Nós ficamos calados. Uns homens, segundo a imagem e semelhança de Adão. Então não tem Jesus em lugar nenhum. É as mulheres bravas e os maridos em Adão. As mulheres jezabelitas, querendo governar, e os homens recolhidos. Vocês estão com vontade de ir embora, né? E Maronato, você vai com essa pregação até que hora? Não é? Mas vou acabar. E aí, 1 Pedro, eu quero dizer primeiro, Isaías 61. E aí aquilo que veio sobre o primogênito, vamos lá, aquilo que veio sobre o primogênito entre muitos irmãos, eu e tu, agora passa como uma brisa sobre a cabeça de Jesus do primogênito, e aquilo tem que alcançar a minha vida e a sua como cristãos. E aquilo vai repousar sobre a minha cabeça e sobre a sua. E aí nós faremos diferente. Nós faremos como Cristo fez como homem aqui. Então aquela brisa, aquele sopro, alcança a cabeça de Cristo. E depois Cristo, ele honra o Pai, porque agora ele foi enviado do Pai, e agora Jesus envia os discípulos. Essa é a matemática, essa é a conta. Então, Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, amém, glória a Deus, e veio sobre ele algo, e ele carregou isso, esteve com os discípulos, e agora ele recebe autoridade para enviar os discípulos. E aquela brisa que passou sobre a cabeça dele, ele chega diante dos discípulos e sopra. E aí nós vemos a continuação da igreja. E aí essa brisa chega até a mim e você, ela repousa? Amém. Ela vai repousar. Se não repousou até agora, ela vai repousar. Mas você é revestido de autoridade agora para... Ou não? Claro. Nós somos uma cadeia. E aí eu quero dizer para vocês que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para pregar, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então essa brisa estava sobre Jesus. E proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes.
Consolar quem? Olha, se está triste, pode continuar triste. Estou nem aí. Cada um com o seu problema. Cada um no seu quadrado. É certo ou não? Que certo, rapaz? Claro que não. Está errado, gente. Você, para suportar, pega o triste e bota no colo. Ô, gente! E ele diz, a consolar todos os tristes. Como é que você está hoje? Rapaz, eu não estou bem. Então, pera. Essa nuvem, como é que é? Você não está bem? Então, pera. Deixa eu... Só um minuto. Larga e volta para a pessoa e pega ela e traga uma palavra de... O manso e humilde chega, abraça e dá colo. É chique essa igreja, né? Está escrito, gente. É ler e fazer. É ler e fazer. E olha só, 1 Pedro, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Padeceu, gente, não fala que negócio, não tem um bálsamo na vida cristã. Padeceu, Cristo, o cristão padeceu. Servir não é fácil. Então, vamos continuar. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Também você vai padecer pelo próximo. Também você vai padecer pelo outro mais próximo. E aí continua, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Isso é para quem? Para quem tem a identidade de? Carrega o nome de quem? De Jesus. Eu sou Cristo, eu sou cristão. Eu carrego a identidade. Isso é para esses. Então não quebre ou não infrinja o quarto mandamento, usar o nome em vão. Você não me representa. Vomitar-te-ei. Aí vamos lá. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Que lindo! Lindo és, glórias eu te dou. Por quê? O qual, quando o injuriavam, não injuriava. Cara, o cara era estranho. O povo estava falando e ele estava continuando. Deus lhe ama. Eis que é chegado o reino de Deus. E os caras mandando bala e ele na missão. Eu amo vocês. Vocês são ovelhas do meu pastoreio. E o pessoal mandando bala. Nós estamos parando demais. Nós estamos dando muita atenção que o povo está falando. Gente, Jesus não mandou assim. E quando padecia, não ameaçava. Quando padecia, ele não ameaçava. Continuou. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Uau! Que cara é esse? É possível? É possível. Mas depende de mim. Vamos lá. E João, estou encerrando, falta 3 versículos, vou só ler e pronto. João 20 diz o seguinte, versículo 21 e 23, para as meninas que estão aqui com... Gente, é uma mesa. Não, gente, é para dar vergonha. Deixa eu ver aqui. Ali, pastor Valdemar. Caderno com Bíblia. Gente, é doido. Ali Paulo, rapaz, Paulo com a Bíblia aberta, gente. E um caderninho. Gente, isso é lindo demais da conta. Entendeu? Isso aprende que é um negócio de doido, cara. Então, por isso que eu vou repetir o versículo para vocês. Né? João 20, capítulo 20, versículo 21 ao 23. Vocês leem em casa. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Ou seja, sopro para continuar a igreja, para continuar Cristo. Tem um versículo que diz o seguinte: a criação anseia pela manifestação de quê? Vai, Clariciane. A criação anseia pela manifestação dos... A imagem e semelhança de quem? Oh, coisa linda de Jesus Cristo de Nazaré. A criação anseia para ver uma multidão de Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E a natureza, a criação anseia. Uau, coisa linda de Jesus. Não, amor, fica quieta. Minha esposa quer que eu pare. Mas eu vou só ler mais um versículo, amor, peraí. Ah, não, é mais dois, amor, peraí. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Tem merenda hoje? Tem merenda? Alguém está vendendo um trem lá fora? Tem não, todo mundo vai para a lanchonete, peraí. Colossenses, cadê a pastora Gisele? Gisele? Daqui a pouco ela vai correr para a lanchonete. Na hora que a gente falar amém, ela vai comer um trem. Então, peraí, Gisele. Peraí, filha, peraí. Essas grávidas, vou dizer um negócio, viu? Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não tem como, gente, fugir dessa conta. Os versículos, eles nos trazem uma direção, uma identidade, um destino. Ou eu corro para aprender isso definitivamente, e você transparecer Cristo, e deixar as pessoas, os seus relacionamentos, sentir o bom perfume de Cristo, que está num lugar seguro, que está num lugar saudável. Eu quero estar aqui, gente. Quando você convida para mim na sua casa, cara, eu gosto de estar na sua casa, o negócio é tão bom, eu sinto uma aura, eu sinto uma paz, eu sinto uma luz. Oh, gente, que lugar bom! E aí você diz para a pessoa: não sou eu, é o que eu carrego. Ou não? É uma oportunidade que você está tendo para falar de Cristo que você carrega, gente. Não é simplesmente... Obrigado, amém, obrigado. Fico feliz que você está dizendo um trem desse. Gente, aproveita a oportunidade e diz o que você carrega. Explica para a pessoa. Vamos lá. E andai nele, não é verdade? Enraizados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Está aqui, gente, está aqui. Isso é ser igreja, dinâmico. Todo dia acontece um trem novo. Isso é igreja. Então, finalizando, disse o seguinte: Jesus respondeu, e nós já cantamos aqui, e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Vamos lá! O que aconteceu lá? Quando, gente, o negócio é chique demais da conta. Então, quando eu recebo o Pai, eu amo o Pai, eu recebo uma identidade, uma filiação, amém? Ou não? E quando eu recebo Cristo, eu trago Ele para dentro de mim, eu faço o quê? Eu recebo um destino. A paternidade de Deus me torna filho. E aí, eu trazendo Cristo Jesus, eu tenho um destino. E aí, quando eu acolho as pessoas, eu vou cooperar com o quê? Se eu recebo o Pai, e eu tenho uma identidade, sou chamado de filho, e eu recebo Cristo, eu recebo um destino, como me mover. Quando as pessoas estiverem comigo, o que eu vou fazer? Ela vai receber em mim uma identidade, porque agora eu me relaciono com ela como que? Filho e filha.
E eu vou cooperar agora para ela entender essa identidade de filho. Ela está com um problema da identidade corrompida. Eu serei alguém que coopera para que ela veja o Pai. O que Jesus fez com os discípulos? Ele simplesmente mostrava para os discípulos quem? O Pai. E nele, o que os discípulos viam? Um destino. É simples assim. Então, quando as pessoas vierem para mim, eu tenho conteúdo. Eu posso dizer para ela: olhe para o nosso Pai, você tem uma identidade, e você olha para mim, como Paulo disse, com uma autoridade tremenda: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você é chamado para isso. Eu e você somos chamados para isso. Então hoje, eu queria deixar contigo um encorajamento de que você possa se dedicar a realmente ser digno de carregar a identidade, de carregar o nome de Cristo, representando o nome dele aqui na terra. Não usurpe o 4º mandamento que está escrito. Alguém diz amém ou não? Amém. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe vocês. O que foi que vocês estão me olhando? Entendi. Não sei se você tem uma oração a oferecer ao Senhor. Se você se arrepende, porque carregou o nome do Senhor em vão. Fecha teus olhos. Faça uma oração ao Senhor agora. Não sai daqui sem orar. Está acabando. Falta 3 minutos para as 21 horas. Faça uma oração de 3 minutos. Diga ao Senhor. Peça perdão. Senhor, me perdoa. Eu fui indigno de carregar o teu nome até agora. Acaba que eu envergonhei o teu nome com as minhas atitudes. Me perdoa pelo esculacho, pelo relaxamento. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor e dizer que eu me arrependo. Arrependimento é uma correção de rota. Eu me perdoa, Senhor, e eu me arrependo. Que teu Santo Espírito me conduza nos dias vindouros, onde eu possa te encontrar, onde eu possa me relacionar com o Pai, receber essa identidade de poder ser parte de uma família, onde Cristo é o primogênito. Senhor, eu não quero te envergonhar. Eu não quero te envergonhar. Eu quero sim andar por essa terra como o Senhor andou. E fazendo o que o Senhor fez. Me sujeitando ao que o Senhor se sujeitou. Mas sem perder a identidade e sem perder o destino. Senhor, toma a tua igreja pela mão. Conduz ela, Espírito Santo. Instrua os teus filhos que aqui estão. As revelações do teu Santo Espírito, aquilo que estava escondido, possa ser revelado aos teus filhos. E uma nova maneira de caminhar. Um novo modo de se relacionar. Pai, em nome de Jesus, capacita a tua noiva. Leva ela ao amadurecimento. Leva ela ao amadurecimento, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo. Toda honra, toda glória, todo louvor pelas tuas verdades. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu